Boa noite, pessoal. Meu nome é Alisson. Sou aluno da FATEC Cotia e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre lógica fuzzy. Tudo bem? É, Essa vai ser uma apresentação bem rápida sobre lógica fuzzy, sobre alguns dos pontos importantes, posso assim dizer, e no final vou mostrar um código com um exemplo de aplicação de lógica fuzzy. Vamos lá. Aqui vou dar uma pequena introdução sobre a lógica fuzzy, é bem pequenininha mesmo. A lógica fuzzy ela é uma extensão da lógica clássica que lida com a incerteza e a imprecisão, certo? Ela foi proposta pelo matemático Lofty em 1965 como uma forma de modelar a imprecisão do pensamento humano. Agora, os conceitos básicos. A lógica fuzzy lida com a ideia de graus de pertinência ou verdade, ao contrário da lógica clássica, que trata apenas de valores verdadeiros ou falsos. Em vez de utilizar apenas 0 e 1, a lógica fuzzy permite valores parciais entre esses extremos, como 0,2 ou 0,8, entre outros. Isso reflete a natureza subjetiva e imprecisa do pensamento humano. Conjuntos fuzzy. Na lógica fuzzy, os conjuntos são definidos de maneira diferente. Em vez de terem uma fronteira clara onde os elementos pertencem ou não a um conjunto, os conjuntos fuzzy têm fronteiras borradas. Os elementos podem pertencer ao conjunto em diferentes graus de pertinência, representados por funções de pertinência, certo? As funções de pertinência. As funções de pertinência atribuem graus de pertinência aos elementos em um conjunto fuzzy. Elas podem ser representadas por curva ou gráficos. Alguns exemplos de funções de pertinência comuns são a triangular, a trapezoidal e a gaussiana. É importante ressaltar que esses três exemplos que eu trouxe na apresentação, os três são exemplos gráficos, ok? Agora aqui uma visão das três funções de pertinência. A primeira é a triangular. Vocês podem reparar que ela é uma função triangular, é um triângulo onde o topo do triângulo é o grau de pertinência. A função de pertinência trapezoidal, ela é um trapézio. E a função de pertinência gaussiana. Operações fuzzy. A lógica fuzzy possui operações para lidar com os conjuntos fuzzy. As operações mais comuns são a união, onde os conjuntos se unem, a intersecção fuzzy, onde um conjunto se separa um do outro, e a complementação fuzzy, onde um conjunto completa o outro. Essas operações permitem combinar e manipular conjuntos fuzzy para obter resultados significativos. Opa, não sei o que aconteceu ali. Interferência fuzzy. A interferência fuzzy é a aplicação da lógica fuzzy para a tomada de decisão ou realizar um raciocínio. Ela utiliza regras fuzzy que relacionam as variáveis de entrada e de saída. As regras fuzzy são baseadas em condicionais do tipo se, então. Aplicação da lógica fuzzy. A aplicação tem diversas aplicações. A lógica fuzzy tem diversas aplicações em áreas como engenharia, ciência da computação, inteligência artificial e controle de sistemas. Ela pode ser aplicada em outras áreas. Essas áreas que eu trouxe são só áreas de exemplo, certo?
Ela é usada para modelar e lidar com problemas complexos que envolvem incerteza e imprecisão. Alguns exemplos de aplicação são sistemas de controle de tráfego, sistemas de diagnósticos médicos e tomadas de decisões em ambientes incertos. Agora um pouquinho das vantagens e limitações da lógica fuzzy. Bom, ela apresenta vantagens importantes, como a capacidade de modelar a imprecisão humana, lidar com informações vagas e trabalhar com a incerteza. No entanto, ela também tem suas limitações, como a necessidade de definir funções de pertinência de forma subjetiva e a complexidade computacional em alguns casos. Agora que eu já dei uma pequena apresentação sobre alguns conceitos de lógica fuzzy, eu vou mostrar um código para vocês onde eu utilizo lógica fuzzy, certo? Então vamos lá, aqui, opa. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, essa biblioteca que nós estamos utilizando aqui, a SketchFuzzy, ela é uma biblioteca focada nessa lógica fuzzy, certo? Então, se vocês um dia precisarem, eu super recomendo ela, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, né? Eu importei um NumPy, importei a SketchFuzzy e dentro da SketchFuzzy eu importei o Control, certo? Deixa eu pegar aqui para ficar mais aqui no centro. Então, nas primeiras linhas, eu criei aqui a variável fuzzy, onde a umidade é igual a control antecedente, certo? Então, nessa primeira linha aqui, nessas duas linhas, eu estou criando primeiro as variáveis fuzzy, que é a umidade e a quantidade de água, certo? A seguir, nós vamos definir as funções de pertinência do conjunto fuzzy, onde a umidade baixa vai ser igual a fuzz trimf. Esse trimf é importante ressaltar que é essa funçãozinha aqui que vai criar a nossa pertinência, certo? Essa trimf ela cria a pertinência trapezoidal, certo? Ela vai criar um conjunto trapezoidal, onde a umidade baixa vai ser essa daqui, certo? Aqui nós já estamos inserindo um input nela, certo? Tanto na umidade média e na umidade alta, onde chega a 100 em alguns casos. E aqui a quantidade de água, a mesma lógica, certo? Aqui nós vamos definir as nossas regras. Então, nós temos 3 regras. Esse control rule é esse control rule que vai criar a nossa regra. Então, se a umidade for baixa, a quantidade de água vai ser muita. Então, quanto maior nossa quantidade de água, quanto maior nossa quantidade de água, mais baixa será a nossa umidade, certo? Agora nós vamos criar um sistema, certo? E o que esse sistema vai fazer? Esse sistema vai ser o sistema de controle da nossa regra, certo? Então, system control vai ser igual a control system, onde nós vamos criar uma lista com as 3 regras. E agora nós vamos definir o valor de entrada para a umidade do solo. Então, esse aqui vai ser um valor fixo, ele não vai mudar, certo? E aqui nós vamos definir a nossa entrada no sistema de controle fuzzy, certo? Então, sistema.input, umidade, vai ser igual a umidade input, que é 75. E agora nós vamos avaliar o nosso sistema de controle fuzzy. É só você botar para rodar aqui nessa parte, certo? Agora nós vamos obter o valor de saída de água, certo?
Então aqui nossa quantidade de água output, quantidade de água de saída, vai ser igual ao nosso sistema output, quantidade de água. Beleza? Aqui eu já rodei, né? Então vocês podem ver. E agora nós vamos imprimir o nosso valor de saída. Aqui, como já falei, eu já rodei, mas eu vou rodar de novo. Não sei se vai mudar o resultado, não muda. Então a nossa quantidade de água de saída, quantidade de água a ser liberada, vai ser 34 litros ponto 17 milímetros. Ponto 20 milímetros aí não dá, certo? Então, nesse algoritmo, nesse código e exemplo aqui, ele utiliza a lógica fuzzy para calcular a quantidade de água a ser liberada de acordo com a nossa umidade, certo? Nossa apresentação fica por aqui. Pessoal, muito obrigado por todos que assistiram e até mais.